Boa noite, meu nome é André. Eu estou aqui para apresentar o trabalho sobre o caso Lucélia Rodrigues da Silva. Lucélia Rodrigues da Silva foi uma menina que sofreu crimes de tortura no interior de Goiás entre os anos de 2006 a 2008. Ela era filha de Joana d'Arc da Silva e o seu pai seria Lourenço Rodrigues. Ele vendia doces para poder sustentar a família e a sua mãe Joana era dona de casa. Porém, eles tinham em torno de 7 filhos, né? E o trabalho do Lourenço não era suficiente para poder sustentar todos os filhos. Então, por conta desses problemas financeiros, o casamento acabou, né? Eles se separaram. E a mãe da Lucélia, Joana d'Arc, ela começou a doar os filhos dela de uma maneira irregular para outras pessoas, para que essas pessoas pudessem cuidar de suas filhas e dos seus filhos, né? E ela acabou conhecendo a Silvia Calabrese Lima, que era uma empresária que morava em um apartamento na Zona Nobre, lá em Goiânia, né? Esse contato se deu por meio de uma irmã de Joana, que já havia trabalhado para a Silvia Calabrese, né? E essa Silvia ela só tinha filhos homens, e ela tinha o sonho de ter uma menina, né? A Joana, ela acabou, como eu falei, doando a sua filha de uma maneira ilegal para a Silvia, né? E elas fizeram um acordo entre elas lá, né? Que a Silvia pagaria uma taxa, né, para ela, e que a Joana visitaria a filha algumas vezes, né, e ganharia lá algum dinheiro com isso também. A Joana aceitou o acordo, né, e a filha virou uma espécie de aluguel, né, de uma garota alugada aí, pela mãe para Silvia Calabrese. A Lucélia, então, ela conheceu a Silvia e no começo a relação delas era bastante boa, né? Ela começou a frequentar um colégio militar, ela ganhou bastante brinquedos, roupas novas, ela teve uma vida, tinha uma vida bem diferente daquilo que ela vivia na casa de seus pais, por conta da situação financeira boa que a Silvia Calabrese tinha a ofertar para ela. E a Silvia, com o tempo, ela começou a exigir com que a menina fizesse serviços domésticos, né, em sua casa, limpar a casa, tomar conta dos seus outros filhos menores. E um dia, a menina cuidando do filho mais novo da Silvia, esse menino caiu e ele foi e contou para a mãe dele e falou para a Silvia que teria sido a Lucélia que o teria empurrado. E o que a Lucélia relata que era uma mentira do menino. A partir desse momento, começaram a surgir as agressões contra a Lucélia, né? No primeiro momento, ela foi presa num banheiro e a Silvia bateu nela com um cinto, né? E com isso, os serviços domésticos foram aumentando. Ela foi cada vez dando mais tarefas para a menina, sendo que a menina passou a limpar a casa inteira e havia uma empregada doméstica na casa, e essa empregada também passou a ser coautora do crime de tortura aí contra a Lucélia, né? Ocorria que todas as vezes que a menina limpava a casa, às vezes a empregada mesmo sujava a casa para que a menina tivesse que limpar de novo. Com o passar do tempo, essa menina foi jogada para fora, tinha um quarto do lado de fora da casa, e ela foi dormir lá no lado de fora da casa, no chão, né? Podia tomar banho apenas de água fria, e comia o que a mulher dava para ela, né? As torturas aconteciam geralmente à noite, para ninguém ver, e elas colocavam um pano na boca da menina para ela não salivar e não gritar, para que ninguém ouvisse que ela estivesse gritando no momento que ela estava sofrendo as torturas. Todas as vezes que ela acontecia alguma coisa que a Silvia ficasse chateada, a Silvia falava para ela: olha, vai pro seu ponto. E ela já sabia que nesse momento ela seria torturada, que ela iria apanhar, que ela ia sofrer algum tipo de tortura.
A Lucélia, como eu disse, foi dormir para fora de casa, sem coberta, no chão frio, né? E num quarto onde se guardava os utensílios de limpeza da casa lá. O banho dela era de água gelada, que vinha de um cano, né? O... Todas as vezes que a Silvia sentia raiva da menina, ela torturava a menina de alguma maneira, né? E as torturas relatadas pela Lucélia era que ela teria sido obrigada a comer ração de cachorro, comer fezes, comer urina, beber urina, desculpa, comer as fezes do cachorro para não passar fome, e para não ter sede, às vezes teria que beber a própria urina dela também. Se ela vomitasse, segundo relatos, ela era obrigada a comer novamente o próprio vômito. A Silvia amarrava uma corda em volta do pescoço dela, dava choques, dava pauladas. Ela se recorda que uma certa vez ela teve que contar as pauladas que ela estava tomando. Ela levou cerca de 70 pauladas, 60 na nuca e 7 no estômago. E esse dia ela teve que ir para o hospital, porque a cabeça e os olhos delas incharam muito. Por medo, não conseguiu contar ao médico e disse que tinha caído da escada. Segundo relatos dela, ela também foi obrigada a comer barata. Silvia quebrou um dente da menina com um alicate. Ela foi amordaçada por diversas vezes e arrastada pela varanda com um alicate em sua língua. A sua língua foi cortada com uma tesoura. Foi feito um corte na língua da menina, no qual ainda se possui cicatriz, né? Permanecendo ali uma deformidade permanente na língua da menina. Apanhava de fivela, ela sofria choque, ela era afogada no tanque de água. Essa menina sofreu diversos traumas com um alicate, com ferro, com pau, com queimaduras com ferro de passar roupa, né, socos no estômago. Às vezes a Silvia passava pimenta nos olhos dela e na boca, prendia a menina do lado de fora da casa amarrada com as mãos e deixava ela por dias lá, até mesmo sem comer, né? Ela relata que já chegou a ficar mais de 12 horas amarrada. E ela não podia se mexer durante a tortura, porque caso contrário ela apanharia mais ainda, né? A mãe dela fazia visitas regulares e recebia dinheiro para deixar a filha com a Silvia. Mas, como umas entrevistas que a mesma deu, ela mesmo não prestava muita atenção e não questionava a garota sobre aquelas feridas e sobre o peso dela estar fraca e tudo mais. A menina sempre usava roupas compridas porque falava que teve dengue, e isso que fazia com que ela tivesse um estado físico magro, né? Nos dedos ela colocava band-aid para que ninguém reparasse que os dedos estavam amassados, porque a Silvia apertava os dedos dela contra a porta, colocava os dedos dela na porta e fechava a porta, o que provocou lesões também, lesões ungueais aí na menina. Mesmo estando em um colégio militar, ela tinha medo de contar isso para alguém, né? E a Silvia, com medo que alguém descobrisse, acabou tirando ela dessa escola. E assim ela acabou passando a ficar o dia inteiro como uma verdadeira escrava, né? As mãos dela já estavam até inchadas de tanto, quando ela foi localizada, de tanto que ela tinha que trabalhar para poder para limpar a casa lá. Diante de tudo isso, acabou que um anônimo denunciou para a polícia civil, através do telefone 197, e uma delegada de polícia foi até o local acompanhada de um outro policial, chegou no prédio. Eles, acompanhados de mais, foram recepcionados por 2 moradores, o qual levaram eles juntamente com o porteiro até o apartamento da Silvia Calabrese. Ao chegar no apartamento, a delegada adentrou o local e conseguiu encontrar a menina amarrada com as mãos para cima, pendurada, numa situação bastante delicada já e bem machucada, né? A menina tinha já 12 anos nessa época, e ela estava acorrentada, quando foi localizada, em uma escada de ferro que dava para uma caixa d'água, com os braços erguidos, e os pés dela praticamente nem tocavam no chão. Ela estava calçando no momento uma luva de borracha e as mãos amarradas por um cordão. A polícia achava que esse cordão na mão era para evitar as marcas da corrente no braço dela. Em 30 de junho de 2008, depois disso a delegada deu voz de prisão para a Silvia foi presa,
foi aberto um inquérito, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público pelo crime de tortura, e a Silvia foi condenada a 14 anos e 11 meses e 5 dias de prisão em regime inicial fechado. Já a empregada, que era coautora dos crimes de lesão e de tortura, ela também recebeu uma condenação de 7 anos e 11 dias, né? Também em regime fechado. E o esposo da Silvia Calabrese, Marco Antônio, ele também foi considerado culpado por omissão e recebeu a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão. Mas por ser réu primário e ter bons antecedentes, a pena dele foi convertida em prestação de serviço à comunidade. E o filho de Silvia também foi acusado por omissão, mas acabou sendo absolvido. O laudo médico feito para constatar as lesões e para comprovar o que a Lucélia alegava à polícia, ele se baseou nas lesões que haviam no corpo da menina e também nos relatos, né? Porque no próprio dia que ela foi conduzida para a delegacia, ela conversou com psicólogos na delegacia e através de desenhos ela conseguia demonstrar o que ela havia passado lá na casa. E esse laudo parcial, laudo psiquiátrico parcial, psicológico parcial, foi juntado posteriormente ao laudo do IML, né? Essa menina, o inquérito policial ele teve 154 páginas, com 9 laudas de relatório final anexado, que foi anexado às provas finais, né? Não havia como se provar o que aconteceu, porque não tinha gravações, não tinha uma testemunha que corroborasse a versão da Lucélia. Mas por ela ser menor de idade, o ônus da prova acabou sendo invertido também, né? E o laudo do ML ele constatou que todas as lesões que ela apresentava eram condizentes com a versão dela, né? Ela apresentou lesões ungueais, os dedos as unhas da mão dela encontravam-se pretas, né? Por conta dos apertões contra a porta. A língua dela, ela tem até hoje uma deformidade permanente na língua que foi cortado um pedaço. As nádegas dela também possuem uma deformidade permanente de um triângulo que é decorrente da condição do ferro quente que foi encostado no corpo dela para poder queimar ela, para torturar ela. O joelho dela apresentava manchas brancas e rarefação de pelos, o que comprovava que ela realmente passava muito tempo ajoelhada, tendo que limpar a casa. O peso dela não era condizente com o peso de uma menina da idade dela, portanto também se chegou à conclusão de que ela realmente não estivesse sendo alimentada, né? Mas não teve como se comprovar que realmente ela comia as fezes ou bebia urina como ela relatava. Mas através do laudo médico deu para perceber que realmente ela não recebia alimentação adequada. O exame apontou cerca de 40 lesões corporais, né? Sendo que a maior parte dos traumas estavam nas mãos, pés e nos joelhos. Os instrumentos que foram utilizados para a tortura, que são os alicates, martelos, fios, cortes, tesouras, esses não foram encontrados e não foram encaminhados ao IML. Porém, como eu já disse, a falta desses materiais não prejudicou a perícia, né? Pois assim, as lesões encontradas elas iam de encontro ao relato da menina. As regiões das nádegas apresentavam 2 cores, predominando a lesão rosada em forma de ângulos, indicando que aquela lesão haveria sido feita por um ferro de passar roupa. As cicatrizes nas nádegas delas variavam de 90 mm a 95 mm, sendo considerado como lesões permanentes. Ela ainda apresentava 2 marcas queloides no lado direito e esquerdo das costas. E praticamente todas as unhas das mãos foram destruídas por conta das batidas de martelo ou da compreensão contra a porta do apartamento. As unhas da mão esquerda apresentavam manchas escuras e na mão direita as lesões eram mais graves, as lesões mais graves se encontravam no dedo mindinho. Essas lesões ungueais tinham características de ter sido provocadas por pelo menos há 3 meses. Tudo isso deu para ser constatado por conta da cor da lesão que ela possuía, né?
As unhas dos pés encontravam-se totalmente destruídas e as lesões causadas no dente foram reparadas. Esse relatório final do ML foi assinado pelo médico legista Dr. Décio Marinho. É isso que a gente tinha para falar. E obrigado.